Glória a Deus. Em algumas horas nós estaremos adentrando a um novo ano. 2019 já vem aí, né? Já está às portas. E para chegar até aqui, queridos, nós passamos por lutas, passamos por desafios, mas também tivemos muitas alegrias, muitas vitórias, amém? Nós podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui Ele tem nos preservado. Ele tem cuidado dos seus. Ele tem olhado para nós. A sua vida não está oculta a Deus. Ele te conhece e Ele tem te ajudado. Ele é um Deus presente. Nesse momento de passagem de ano, é muito comum as pessoas estarem avaliando, analisando como elas caminharam em 2018. É muito comum as pessoas analisarem o ano passado, esse ano que passou, e estar olhando, analisando ali o que eu errei, o que eu acertei, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, como foram as minhas ações, o que eu estudei, o que eu deixei de estudar. As pessoas estão avaliando o trabalho, os métodos utilizados, avaliando as suas ações, o desempenho até aqui. Isso é muito comum. E também, ao mesmo tempo, já fazendo um projeto para esse novo ano que se inicia. As pessoas estão se avaliando e já projetando para o novo ano uma postura diferente, um novo tempo. Elas estão avaliando para poder recomeçar. E o tema desta noite é esse: recomeçar. Recomeçar. Esta reflexão, esta análise que eu acabei de dizer que as pessoas estão fazendo, ela tem a sua importância. É muito preciosa, tem o seu lugar. Mas a principal análise, antes de todas as outras, que deve ser feita, queridos, é se nós temos confiado em Deus. Se nós temos confiado as nossas vidas nas mãos de Deus. Se nós temos buscado a direção que Deus tem para as nossas vidas. Antes de qualquer projeto humano, vontade humana, desejo humano, nós sabemos e cremos que Deus tem o melhor para mim e para nós. Amém? Você crê nisso? Que o caminho de Deus é perfeito, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável? A igreja crê nisso? Então, antes de qualquer projeto, de qualquer análise, nós precisamos parar e pensar um pouquinho. Quais são os planos de Deus para a minha vida? Porque, afinal de contas, eu não quero que Deus seja apenas um espectador nessa história toda. Eu não quero que Deus seja obrigado, forçado a estar em algo que Ele não planejou. E o que Deus planeja sempre é perfeito, é bom. Não é Deus se enquadrando nos nossos desejos, mas nós sim que somos limitados, falhos, pequenos, que necessitamos dele, nos enquadrando ao plano perfeito de Deus. Ele tem olhado para mim e para você, e Ele olha para nós com amor, com bondade. O Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor nosso Deus é bom. Então, antes de qualquer outra análise, é importante nós pensarmos e analisarmos o quanto a nossa vida é uma vida de alguém que confia no Senhor. Em primeiro lugar, o que Deus trouxe ao meu coração para essa noite é que o recomeçar ideal para a nossa vida vem de Deus. Amém? O recomeçar ideal para a sua vida vem de Deus. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você, por favor? Faça isso. O recomeçar ideal para a sua vida vem de Deus. Vem de Deus. Não vem da quantia que você tem no banco, vem de Deus antes de tudo. Não vem apenas do teu cônjuge, dos projetos que você está agora colocando em pauta, da empresa que você tem, do seu trabalho, vem de Deus antes de tudo. O recomeçar ideal para a igreja vem da boca do Senhor nosso Deus. Jeremias 17:7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem e a mulher que confia no Senhor.
Provérbios 16:1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amém? O recomeçar ideal para nós, em 2019 agora, vem de Deus. Deus é especialista em recomeços. O Senhor, nosso Deus, é especialista em recomeço. O próprio plano da salvação é um recomeço por parte de Deus para com o homem. Ao enviar o seu filho, o seu único filho, a este mundo, para morrer na cruz, ser crucificado ali, enterrado e ressuscitou ao terceiro dia, Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o homem com o Pai, com Deus. O plano de salvação é um recomeço, é um novo tempo. Ele nos tirou do reino das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vida, nova vida, um novo tempo em Cristo Jesus. O recomeçar ideal para cada um de nós vem da parte de Deus, vem do próprio Deus. 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vida nova, vida plena, em todos os sentidos, vida abundante. Nós podemos em Cristo Jesus, amém? Ele tem nos dado vida nova, vida plena. Só Cristo tem para dar. E 2019 Ele tem essa vida para liberar sobre os que creem nele, sobre a igreja, sobre os seus amados, sobre aqueles que o buscam e o buscam de todo o coração. O recomeçar ideal para a sua família vem de Deus. O recomeçar ideal para a igreja. Deus sempre tem algo novo a fazer. Hoje mesmo Ele está pronto a fazer esse algo novo nas nossas vidas. E os pensamentos dele são mais altos que o nosso. Ele sabe o que faz. Quantos aqui creem num Deus que sabe o que faz? Pega a sua mão. Aleluia. É a Ele que viemos cultuar. Apocalipse 21:5 diz: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. O recomeço por parte de Deus. Que possamos então buscar em Deus esse recomeço. E eu creio que é isso que você veio fazer aqui nessa noite, nesse tempo tão precioso. Buscar em Deus esse recomeço. Tem a sua parte, tem a minha parte, sim. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar nele. Mas até a fé que temos vem do Senhor para nós. Então que Ele renove a nossa fé, que nós possamos ter a nossa confiança renovada. A confiança em Deus. O nosso olhar para Deus seja um olhar renovado, um novo tempo, olhar para Deus e ter convicção, isso é fé, olhar para Deus e poder dizer: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso, o teu Deus é poderoso, amém? Então que o Senhor gere um novo tempo em nós, que nós possamos fazer a oração dos discípulos: aumenta-nos a fé, Senhor, aumenta a nossa fé. Um novo tempo de confiança em Deus, de saber em quem nós estamos crendo, com quem nós estamos andando. E Ele prometeu que não deixaria os seus, Ele nunca desampararia os seus. Ainda que nós passássemos pelo vale da sombra da morte, Ele se faz presente. Que Ele renove a sua fé nesse final de ano agora, para esse próximo ano que se inicia, em nome de Jesus. O meu e o seu olhar para com Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa naquilo que Ele prometeu. Que Ele renove o meu e o seu olhar para Ele. Que Ele abra os nossos olhos espirituais. Que eu e você não fiquemos tão presos ao natural aqui. Que os nossos olhos estejam em Deus, fitos em Deus. Porque Ele é diferenciado. Não há outro igual. E não se esqueça, Ele tem olhado para você com misericórdia e amor, com bondade o tempo todo. Que possamos então buscar em Deus esse recomeçar. Deus tem um recomeço para mim e para a sua vida.
E Deus colocou algumas áreas, como essa que citamos agora a primeira, confiança, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos querem agradar o Senhor no ano de 2019? Ele renove a nossa fé. Mas também que, aliás, a Bíblia diz, no Salmo 125, verso 1, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Estão firmes para sempre, não se abalam. Os que confiam no Senhor, os que creem nele de todo o coração, que estão convictos de que ele é Deus e que ele não falha nas suas promessas. Aliás, ele diz que passará os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Ele é fiel. Ele tem compromisso com a sua palavra. Por isso, eu e você não devemos desejar que Deus se enquadre nos nossos projetos. Mas como ele tem compromisso com a palavra dele e não com a nossa, eu e você que devemos nos lançar no projeto de Deus, no plano de Deus, na estratégia de Deus. Ele tem algo para fazer em mim e em você. Ele tem propósitos para realizar na sua vida e através da igreja. Busque o recomeçar em Deus. Deus tem um recomeço também para a nossa vida espiritual, a nossa relação com Ele. Quanto tempo nós temos investido, é investimento na presença de Deus. A Sueli acabou de falar aqui sobre o recado de oração. Decorou? Gravou já? Nós vamos estar orando. E o que é orar? Nós precisamos voltar para a escola dominical? Querido, preste atenção, por favor. Orar ainda é normal na vida do crente, amém? Orar é normal na vida do crente. É falar com Deus, é se relacionar com Ele. Tete a tete, ter o seu tempo com Deus. Buscar o coração de Deus, permitir que Ele fale com você, que Ele revele aquilo que está no coração dEle para a sua vida. Não é apenas buscar o favor, as bênçãos, a provisão, mas andar com o Senhor. Quais são os teus planos para a minha vida? Porque os teus planos são perfeitos, ó Deus. Eu confio em Ti. Então me direciona, é ter relacionamento com Deus, e esse relacionamento vai se afunilando, você vai tendo mais intimidade, vai conhecendo mais esse Deus, e o primeiro passo é a oração, Ele quer falar contigo nessa noite, amém? Ele quer falar comigo, Ele está vivo. Nós precisamos voltar a ler a Bíblia, a palavra do Senhor, e tratar com zelo, responsabilidade, e ter compromisso com a sua palavra. O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra do Senhor. Nós precisamos voltar a esse relacionamento, a vida espiritual. Hoje mesmo o Espírito Santo de Deus, que habita no crente, Ele quer incendiar a sua vida. Deus quer derramar a plenitude do Espírito Santo sobre os seus, sobre a igreja. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Amém? Nós estamos aqui nesta noite para orar, para declarar um 2019 abençoado, para agradecer a Deus. Amém? Então fala para o seu irmão que está do seu lado: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Daqui a pouco a Globo vai estar profetizando um monte de coisa no seu ouvido lá, as outras TVs e o mundo aí fora. E o povo de Deus está aqui para abrir a sua boca e declarar as bênçãos do Senhor, as verdades do Senhor. Seja cheio, e quer ser cheio do Espírito Santo, é dar lado para o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito, mas é relacionamento, vida espiritual. Que em 2019 você possa voltar para esse lugar de intimidade que Deus te chamou para estar com Ele. É o lugar da igreja, é o lugar da noiva, esse lugar de intimidade. Que dos seus lábios saiam as canções que o Senhor quer ouvir. Amém? Que a igreja adore Ele, que a igreja esteja com Ele, mais do que com qualquer outro. A noiva na presença do seu amado. Deus quer restaurar então um recomeço para a nossa vida espiritual.
E o caminho é um só, não existe outro caminho. É buscarmos a Ele. E Ele disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A fonte é Ele. Ele continua sendo a resposta. Amém, igreja? Em nome de Jesus, vida espiritual. Deus tem um recomeço para a sua vida. Que nessa noite você possa tomar posse dessa verdade. Deus tem um recomeço para a sua família, para o seu relacionamento, para o relacionamento entre você e a sua esposa, entre você e o seu esposo. Deus os uniu com um propósito. Deus tem um recomeço para a sua família, para os seus filhos, para o relacionamento entre pais e filhos. Quem sabe até aqui você tentou as tuas estratégias, os teus planos. Deus quer nos levar além. Ele é perfeito. Ele tem algo mais para fazer. Ele sempre tem algo mais para fazer. Ele é pleno. É a minha e a sua família aos pés do Senhor, servindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, alegrando o coração do Senhor. É a família sendo o ponto de partida dessa vida espiritual nos nossos filhos. É lá que eles vão aprender a orar. É lá que eles vão aprender a ler a palavra. É lá que eles vão aprender, olhando para a sua e para a minha vida, a temer o Senhor. Amém? Esse é o papel da família. Ensinar a criança a andar por esse caminho. O caminho que é o Senhor Jesus. Um novo tempo, um recomeço para as nossas famílias. Invista é investimento. Invista em tempo com a sua família. Invista. É prioridade. A palavra nos ensina que nós devemos amar Deus sobre todas as coisas. Deus vem em primeiro lugar. E depois aqui na terra Ele colocou a nossa família como esse ponto de partida. A tua família também é prioridade, amém? Invista. E outra coisa importante. Não gere no coração dos seus filhos o desejo de não estar na casa de Deus. Um dia isso pode ser tarde demais. Ore por ele, ore pela igreja. Ensine-os a clamar, a interceder, a olhar para Deus e olhar para as pessoas como Deus olha, com misericórdia e bondade. Infelizmente, muitas vezes isso tem acontecido. E aí os filhos estão crescendo e o primeiro lugar que eles não querem ir, porque a gente reproduz esse problema lá dentro de casa, é para a igreja. Seja um canal de bênção. Amém? Em nome de Jesus, eu creio que os nossos filhos serão servos e servas do Senhor. Sal da terra e luz do mundo, povo de Deus. Povo de Deus. Os nossos filhos devem olhar para nós. E a nossa vida deve refletir a eles como um exemplo de povo que serve a Deus, que tem temor de Deus. Que Deus assim te abençoe, restaurando a tua vida de intimidade com o Senhor, a tua vida espiritual. Você vai receber o alimento necessário para poder ser uma testemunha viva para os seus filhos, para poder ser exemplo para os seus filhos. Que o Senhor gere em nós um recomeço também nos nossos relacionamentos, nos relacionamentos com os nossos próximos, com os nossos amigos, com os irmãos da igreja, com a comunidade. O Senhor nos ensinou a amar uns aos outros. A igreja tem a responsabilidade de edificar uns aos outros, inspirar uns aos outros. Esse é o nosso papel. E não afastar. Tem um texto que eu leio muito para os jovens, acho que eles já decoraram, e o texto diz assim: o Senhor Jesus dizendo: os que comigo não ajuntam, espalham. Os que comigo não ajuntam, espalham. Que a igreja seja o povo que ajunta, e não que espalha. Que some com Cristo. Que trabalhe com Cristo. Para Cristo e com Cristo, porque Ele não te deixa trabalhando sozinho. É tempo de restaurar os relacionamentos.
amigos que talvez há algum tempo você já não vê na casa do Senhor. Não custa nada uma visita, né? Tomar uma coca junto, uma coca gelada. Pode chamar o pastor também. Pastor Home também, vamos juntos. Uma coca gelada. Só não vai hoje, que você vai ter a ceia na sua casa lá, ó. Tá preparado lá, né? Ok? Um novo tempo de relacionamento. O povo que crê. Quando eu olho para a igreja de Atos, eles tinham tudo em comum, a Bíblia diz. Atos 2. E esta era a fórmula. Deus tinha liberdade para trabalhar na vida deles e eles tinham tudo em comum. Eles cuidavam uns dos outros. E a Bíblia diz que esta era a fórmula. Quando eles deixavam Deus agir na vida deles no relacionamento, todo o povo da cidade, a cidade via como eles se tratavam. E a Bíblia diz que dia a dia Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Por causa do testemunho do povo de Deus, do jeito que eles viviam, do zelo, do cuidado que um tinha para com o outro. É tempo de um recomeço nos nossos relacionamentos. Quantos de nós aqui temos amigos próximos? Quem tem um amigo aqui de verdade? Ergue a mão, por favor, aí. Um amigo de verdade. Fica meio difícil, né? Complicado nos dias de hoje. Por quê? O maior interessado em te ver sozinho, batalhando sozinho, é o diabo. A palavra nos ensina que não é bom que ninguém ande só. Se acontecer de tropeçar, não há quem o levante, o ajude. O diabo quer nos ver sozinhos, desgarrados. Mas o Senhor Jesus um dia, a Bíblia me ensina que Ele deixou as 99 ovelhas e foi lá buscar eu e você, para nos trazer de volta, amém? Esse restante da parábola, a gente não comenta, a gente não fala quase. Só fala que ele foi atrás daquela ovelha perdida. Mas adivinha para onde ele trouxe essa ovelha depois que ele achou? Para o meio do rebanho. E elas ficaram juntas, mas protegidas, unidas. Amém? Não pense que ele saiu, foi lá e agora você vai viver sozinho com ele para o resto da vida lá no teu cantinho. Estou em comunhão com Deus, estou lá em casa, não preciso do povo de Deus. É antibíblico. Deus não vai contra a sua palavra. O papel da igreja aqui é ser sal da terra e luz do mundo, e um edificando um ao outro, fortalecendo um ao outro. A igreja é plano de Deus, ainda que você não goste dela. Aliás, você não gosta da igreja, você não gosta do que as pessoas fizeram com a igreja, né? Então, por isso que Deus quer gerar em nós um recomeço. Voltar às origens, às doutrinas dos apóstolos. Um recomeço nos nossos relacionamentos. Um recomeço na nossa vida ministerial. No chamado, na vocação. Foi Ele quem te chamou. Não foram os homens que te chamaram. Ele te chamou pelo teu nome. Amém? Quando eu penso em chamado, eu me lembro da história de Pedro. Pedro, após a crucificação e morte de Jesus, o discípulo Pedro, que quis andar sobre as águas, andou sobre as águas, foi ao encontro do mestre. Pedro, que no Getsemane, antes de Jesus ser preso, disse que ainda que o Senhor fosse preso ou morto, ele estaria com o Senhor. De maneira nenhuma ele ia abandonar o mestre. Mas após a morte e a crucificação de Jesus, Pedro foi tentado. E ele, vendo Jesus passando tudo aquilo, a Bíblia diz que o galo cantou e ele negou. Negou 3 vezes. Ele negou. Mas a Bíblia diz também que após negar, Pedro sai cabisbaixo, triste, como que decepcionado consigo mesmo. A palavra do Senhor me ensina que Jesus ressuscitou ao 3º dia, e quando ele ressuscita, ele aparece às mulheres. O anjo aparece às mulheres. Aliás, vamos ler esse texto, Marcos capítulo 16. Marcos 16, o verso
1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. O que eu entendo aqui, que o último encontro de Pedro com Jesus é quando o galo canta e Pedro nega o seu mestre. O último olhar é Pedro negando aquele que o chamou para andar com ele. Mas Jesus ressuscita e manda chamar a Pedro. Manda chamar a Pedro. Deus tem um recomeço para o seu ministério, amém? Deus não desistiu de Pedro. O Senhor não desistiu do seu discípulo. Ele restaurou o seu discípulo. No próximo encontro deles, o mestre, o Senhor Jesus, pergunta para Pedro 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Ele restaurou o chamado de Pedro. Ele não desistiu do seu. E Pedro então se tornou esse líder da igreja primitiva, que num momento tão crítico da igreja, onde ela foi tão perseguida, ele se posicionou firmemente. Deus tem um recomeço para o seu ministério. Foi Deus quem te chamou. Amém? Te chamou pelo teu nome. Ele tem um propósito, Ele tem planos, Ele quer usar a sua vida. E ainda que o diabo, ou as pessoas, ou o mundo digam que é impossível, se Deus está te chamando, Ele tem propósito. E Ele não chamou a igreja dele para ficar sentada. Não existe igreja do Senhor que não tenha propósito. A igreja de Cristo é uma igreja missionária, é uma igreja que evangeliza, a igreja que envolve-se com missão, que se preocupa com o próximo, porque ela está atenta ao coração de Deus. Deus quer cumprir os seus propósitos eternos através da igreja, que você e eu possamos ser sal da terra e luz do mundo. Deus quer e tem um recomeço, um reiniciar para o seu ministério, querido. Qual o talento que Ele te deu? O dom que Ele te deu, a área em que Ele te colocou. Foi Ele quem te chamou. E Ele tem nessa noite um recomeço, que o Espírito Santo incendeie o seu coração. Esse é o teu lugar. E talvez, como eu, em qualquer outro lugar do mundo que você tente se encaixar, parece que vai estar sempre faltando alguma coisa, se você não estiver no centro da vontade de Deus. O inimigo quer que a igreja estacione. Deus tem um recomeço para ela. Deus quer que ela avance. Se a gente desanimou, Deus é aquele que vem gerar um novo tempo. Se a gente deixou esfriar, Ele quer reacender o amor. Deus faz tudo perfeito, não foi Ele que fez com que a coisa esfriasse. O relacionamento esfriasse. Ele está sempre perto. Ele está sempre pronto. O inimigo quer que os planos de Deus se frustrem. Isso inclui a sua vida. Você está nos planos de Deus. Ainda que venhamos tropeçar, falhar, eu creio num Deus que é misericordioso, que tem um recomeço para as nossas vidas. Aliás, em algum momento a gente vai falhar, porque perfeito só existe um. E nessa hora em que nós, de alguma maneira,
não agradarmos o coração de Deus, a gente precisa olhar para Ele. E quando você olhar para Ele, você vai descobrir que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? E elas são a causa de não sermos consumidos. Essas misericórdias são recomeços. Nenhum de nós estaríamos aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Deus tem algo novo para fazer na minha e na sua vida. Deus tem um extraordinário para fazer na minha e na sua vida. Quantos creem? Aleluia. Todos os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia e os outros homens e mulheres de Deus, todos eles, em algum momento da sua caminhada, vivenciaram esse recomeço. Talvez você que está aqui já teve alguns recomeços. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. 2019 é um recomeço, uma oportunidade de você caminhar com Deus, de você investir na sua família, de honrar o Senhor com o seu ministério. Ele te chamou pelo teu nome. Que em 2019 você semeie no seu relacionamento com Deus, em obediência ao Senhor. 2 Coríntios 9:6 diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Quando eu leio esse texto, ele fala mais, para mim ele fala mais do que apenas um momento de oferta ou dízimo. Fala de nós buscarmos ao Senhor, semearmos na nossa vida com Deus. E quando semeamos na nossa vida com Deus, a Bíblia me ensina que nós colhemos, porque Deus não nega a sua palavra. Hoje mesmo nós já falamos, buscar-me-eis e me achareis. É tempo de semear. É tempo de semear. O que é que você vai semear para um recomeço? O que é que você vai semear hoje em oração e em 2019 na sua vida, na sua casa? Porque a semente agora que você vai escolher, o pastor Fabrício ensinou isso para nós no dia que ele esteve aqui, é opcional, mas a colheita não. Você pode escolher agora se você vai semear, se você vai ouvir a voz do Espírito, você vai caminhar com Deus ou não. Mas a colheita, ela vem mediante aquilo que você semeou. Semeie no teu relacionamento com Deus. Hoje mesmo Ele está pronto a nos dar um recomeço. É tempo de recomeçar. Amém?